Superação. Superação. E o que é? O que é essa pessoa? Eu vou perguntar para essa pessoa agora, mas depois eu pergunto, na frente de vocês. O que essa pessoa sugeriu esse tema? E eu achei super legal. Vocês acham legal falar sobre superação? Alguém tem algum exemplo que gostaria de dar? Agora eu peguei feio você. Alguém tem algum exemplo de superação que queiram dar? Quer ver falar aqui na frente? Alguém? Alguém superou alguma coisa nessa vida? Quem superou? Levanta a mão. Quem superou? Você também? Só os dois. A Indira também superou. Quem mais? Só? A Clarice está assim, ó, mas ela está com medo que eu chame aqui. Superou várias. Tá bom. Quem? Você quer falar? Você superou, Ricardo? É sobre isso daí? Também? Tá bom. Tá bom. E quantas vezes na nossa vida vocês acham que a gente supera alguma coisa? Todos os dias, né? Todos os dias. Nós precisamos tomar água todos os dias, precisamos nos alimentar todos os dias, fazer um monte de coisa, desde que nós nascemos. Né? Nós estamos superando alguma coisa. E superar não é... Até estou querendo tirar, assim, a importância do nome superação. Tá? É uma coisa que nós fazemos sem perceber. Se existe um obstáculo na nossa frente, uma dificuldade, o que nós podemos fazer frente a essa dificuldade? Ela está falando aqui, resolver um problema e superar. E tem uma outra alternativa, que é desistir. Não é? Você tem uma dificuldade que deve ser superada. Mas não são todas as pessoas que têm a disposição, a energia necessária para superar. Você falou comigo, foi 2 dias atrás, né, Ricardo? E eu passei, sem mencionar que era você, agora estou mencionando que foi você, que sugeriu esse tema, eu coloquei um filminho, deixa eu pegar o nome da moça, vocês lembram o nome da moça? Lise. Olha aqui, ela fez a lição de casa, viu? A Lise Velasquez. O filminho que eu passei, acho que uma boa parte deve ter visto. Se não viram, vejam. Está no nosso grupo. Se alguém não recebe, não está no grupo, pode pedir que a gente inclui. Ou pode pedir, eu não quero participar do grupo. Manda o link. Tá? Mas vocês podem pesquisar, talvez, como assim, a pessoa mais feia do mundo. Vocês já pensaram que uma pessoa tira uma foto sua e publica na internet com o título A Pessoa Mais Feia do Mundo? E você ainda é um adolescente, um pouco mais? Né? Essa pessoa, ela nasceu com uma doença que na época ninguém conhecia. Tá? Eu não vou entrar em detalhes da vida dela. Ela tem o que eu passei para vocês foi uma palestra no TED,
é em inglês, mas tem a legenda. E ela está com 22 anos. Imagina, ela não enxerga, cega de um olho, enxerga mal do outro, um rosto deformado. Acho que o peso dela é 29 quilos, ela pode comer o que ela quiser, ela não engorda. E ela disse que essa é a vantagem. A outra vantagem é que ela é cega de um olho, uma pessoa que ela não gosta pode ficar sentada do lado direito dela, ela deve ter um pouco de surdez também. Tá? Olha, é impressionante a superação, porque se não pega uma família forte, se não estruturada, se não pega uma pessoa com uma certa estrutura, talvez ela não suporte o bullying que ela vai receber. E ela sofreu muitos bullying, mas teve um apoio familiar. Tá? Então, eu vou falar da superação, mas eu não quero que vocês se sintam com aquela super responsabilidade e a força, sair daqui, eu vou superar as minhas dificuldades, porque não é assim fácil. Depende muito de cada um, depende muito da família de cada um. Tem gente que tem uma família que, em vez de ajudar a superar, ajuda a derrubar a pessoa, de acordo com o que ela escuta em casa, nos familiares, assim, de relance. Então, não depende só de nós, depende de um conjunto de coisas. Mas hoje à tarde, com o Vanderlei, a Tereza, a Eunice, a Célia, olha aí a turminha aqui, nós participamos do Evangelho, aí a Tereza, nós e a Dona Vera, nós participamos do Evangelho e foi falado da fé. Tá? Eu fico muito meio quieto nessas discussões da fé, porque eu acho que é complicado a gente ter a fé, aquela fé nossa, eu tenho fé em mim. Às vezes eu não tenho fé em mim. Não sei se aconteceu com vocês. Não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Sabe? Isso é muito da característica psicológica, sabe? Característica da personalidade da pessoa. Tem pessoas, e vocês conhecem pessoas, que são frágeis. Tá? Eu não posso chegar naquela pessoa que é frágil e falar assim, vamos lá, reage. Aquela pessoa que está num estado depressivo, e você chega, nossa, está na cama de novo. Sabe? Não resolve isso. Atrapalha isso. Tem formas. Então, não são todas as pessoas que conseguem reagir naturalmente ao estado depressivo. Eu estou acompanhando um caso, de família, inclusive ele, é de uma das pessoas que está em tratamento, está assim com uma ansiedade muito grande, sabe? A ansiedade, depois de muito sofrimento, né? A gente acaba, às vezes, até perdendo a fé. Então, tem pessoas boas do lado dessa que estão comentando, que está me dando a força equilibrada. Então, para aqueles que estão ainda frágeis, precisa ter ajuda. Não fiquem dependentes da ajuda, mas precisa ter ajuda. Uma coisa que nós não podemos fazer é desistir. É fácil. Eu, no meu livrinho lá de Caim em Si, tem um capítulo que eu falo sobre o medo. O medo coloca um círculo menor, que é a área de conforto para nós. É aquela área em que eu estou bem. Eu não vou dar palestra, não. Isso aí eu não nasci para isso. Como você sabe disso? Quem dá palestra sabe disso. Sabe que para você dar a primeira palestra, você tem que superar esse medo. Você tem que superar uma série de coisas. Quem dá aula, a mesma coisa. A primeira aula, já pensou? Né?
É complicado. Tem que superar. Aí a pessoa não se esforça para superar essas deficiências e fica na sua área de conforto. E na área de conforto, o que ela aprende? O que a pessoa aprende na área de conforto? Nada. Por quê? Porque ela já conhece todas as experiências da área de conforto. Porque as experiências importantes estão ali fora. Por isso que às vezes aparece uma doença na gente. Não é só por isso, por favor. Mas às vezes aparece uma doença, às vezes aparece um problema familiar. E ali a gente precisa superar na marra. Porque se a gente pudesse ficar na área de conforto, talvez a gente ficasse por algumas encarnações. Mas tem encarnações e tem momentos que parece que a gente leva um chute na traseira e dá uns passos para fora e de repente eu estou na área de aprendizado. E lá tem dor, lá tem que fazer a musculação, trabalho mental, executar, estudar, fracassar. Fracasso é bom ou é ruim? Se a gente fracassar na mesma experiência, é ruim. Certo? Se a gente fracassa em experiências diferentes, é bom, nós estamos aprendendo. Então, fracasso é bom porque a gente aprende, olha, por aqui não é bom, eu vou seguir. Um exemplo de superação, que eu dei uma pesquisada aí também, Beethoven. Alguém sabe algum detalhe de um dos maiores compositores da música clássica? Algum detalhe de Beethoven? Ele ficou surdo, ele não era surdo. Compôs diversas músicas. Ele foi aprendiz por um tempo de Mozart, depois de Haydn. O pai dele era super severo. Ele não gostava da escola. Ele sofreu danado, sofreu. Mas ele tinha, no espírito dele, aquela, não vou falar que é dom, mas ele certamente ele com um trabalho a desenvolver. E os trabalhos mais importantes que ele desenvolveu foi quando ele estava totalmente surdo. Beethoven. Vocês imaginam isso? Imaginem vocês ficando surdo, como a vida vai ficar difícil. Tá? Tem um filme sobre Beethoven. Pesquisem. Tá? E ouço algumas músicas de Beethoven. Aproveito. Tem algumas músicas que são com corais. É um paraíso. Maravilhoso. E tem eu falei que ele era surdo. Agora eu vou falar, assim, rapidamente, da Helen Keller. Alguém ouviu falar dela? Já ouviu? Legal. Helen Keller. Eu só vou ler uma coisinha. Ficou cega e surda antes de completar 2 anos de idade. Isso ela teve uma doença. Cega e surda antes dos 2 anos. Falei com o meu netinho hoje, que está com 1 ano e 9 meses. Ele ainda fala, entendeu? Ela é da cidade, cega e surda. Né? Quando completou 6 anos, seus pais conseguiram para ela uma professora também cega, que mudou sua trajetória. Com a ajuda de Annie Sullivan, ela aprendeu 3 idiomas, além do braille e da linguagem de sinais. Né? Olha aí, linguagem de sinais. Às vezes a gente perde tanto tempo tentando aprender inglês, que o danado é difícil, né? A gente precisava estar vivendo lá fora. A linguagem de sinais é uma boa para a gente se comunicar, né? Com o pessoal que é mútuo. Ela é cega. E ela aprendeu também a linguagem de sinais. Aos 20 anos, escreveu à mão a sua autobiografia. E foi a primeira pessoa com deficiência visual
a se formar em uma universidade. Cega e surda, gente. Tá? Acabou tornando-se ativista política e militando a favor das pessoas com deficiência. Fantástico isso. São exemplos. Mas nós não precisamos ser tão radicais. Mas um que vocês conhecem, Figueiredo, vocês gostam? Ai, que horrível, mas... Tem um cara muito bonito lá, em 2002. Eu estou falando do Fernando Fernandes. Conhecem? Lembram? Conhecem? Alguém mais conhece? Fernando Fernandes, um cara daqueles que as meninas, né, devem gostar, não sei. Físico, forte, falava bem, etc. Não sei se ele ganhou ou não, mas isso não importa. Em 2009, ele sofreu um acidente e fez perder o movimento das pernas. Tá? Gente, um cara sadio, forte, bonito, de repente não consegue mais andar, viver numa cadeira de rodas. Imagine, coloque-se no lugar. Acabou a vida para muitos, talvez muitas pessoas, seria um desastre total. Eu vou ser uma pessoa extremamente carente, eu não tenho condições mais de trabalhar, eu não tenho condições de fazer isso. Nós vamos dar sempre motivos para justificar a nossa inação, a nossa área de conforto. Tá? Ele não. O esporte sempre fez parte da vida dele, e depois se tornou uma pessoa com deficiência, ele se empenhou ainda mais nessa carreira, consagrando-se tetracampeão mundial de paracanoagem, gente. Tá? E a Globo, de vez em quando, põe num programa que precisa de atividade assim, esportiva, e ele coordenando o programa. Isso faz uns meses. Tá? São exemplos bons. Mas tem mais. Tem mais. A Frida Kahlo. Ouviram falar da Frida Kahlo? Pintora. Anotem aí no vosso caderninho para vocês lerem a biografia dela. Né? Também muito especial. Ela, aos 6 anos, ela superou uma poliomielite, mas ela ficou com uma perna mais fina do que a outra e o pé atrofiado. Aos 18 anos, outra fatalidade. Ela era passageira de um bonde que se chocou contra um trem. O acidente custou à jovem uma fratura pélvica, vários meses de recuperação e 35 cirurgias. Uma das pintoras que expôs, junto com obras dos maiores artistas do mundo, um deles, o Pablo Picasso. A pintura dela é extremamente importante da arte. Tá? Tem filme também, se não me engano, pelo menos, não exatamente sobre ela, mas com ela um papel importante, sobre um russo após a Revolução Bolchevique. Então, e Stephen Hawking? Conhecem Stephen Hawking? Gente. Ele, eu vou ler para vocês, teve sua movimentação comprometida durante a maior parte de sua vida. A esclerose lateral amiotrófica, doença neurológica, foi diagnosticada quando ele ainda era muito jovem. Apesar da doença ter comprometido sua coordenação motora, sua capacidade intelectual se manteve intacta. Ele não ia viver muito tempo. Então, ele acabou morrendo aos 76 anos. Tá? Viajando no mundo. Ele ficava naquela cadeira de rodas motorizada, que ele desenvolveu, e ele não conseguia falar, e cada vez pior.
A voz dele era sintetizada, ele falava e ficava escrito no computador. Um baita de um cientista nível de Einstein. Nível de Einstein. E dos maiores cientistas ligados à física. Tá? Até o último dia, achava que ele ia morrer em pouco tempo. Ele não vou falar nem que ele superou. Ele viveu a vida dele, gente. Tá? Ele viveu a vida que ele queria viver, da forma que ele podia. Tem uma palavra muito ligada a esse assunto que nós estamos falando, inclusive o Vanderlei já falou sobre resiliência. Já ouviram falar em resiliência? Não é um termo tão comum da gente ouvir. Tá? Mas eu lembro de o Vanderlei trabalhava numa área lá na General Motors há muitos anos, depois ele expandiu, mas era uma área de fabricação de espumas. Espuma para banco. Se vocês vão num desses ônibus, principalmente esses articulados, lá não tem espuma no banco. Ou não, parece não ter. E você senta lá, cada buraco você sobe, você desce, você sobe, você desce, e a tua vida lá dentro parece que é um sobe e desce. Por quê? Porque aqueles bancos não foram projetados pela General Motors. Certo? Ok. Eu era da área de... não importa. Eu tinha a parte de processo, ele tinha a parte depois de fabricação. E essa espuma era chamada uma espuma de alta resiliência. Mas por que essa espuma de alta resiliência? Porque ela tem a habilidade, a capacidade de resistir com elegância, com suavidade, aos impactos, às forças dos buracos. O motorista está lá e ele não pode, num buraco, ficar pulando. Então, um banco bem desenhado e bem produzido, tá? Ele tinha que amortecer o impacto do motorista. E fazia isso de uma forma fantástica. Ele amortece a traseira do motorista, não vai até lá embaixo e bate. Absorve, gente. Tá? E, melhor ainda, ela não deforma, ela volta à posição original. O Clemente ia fazer, ele esqueceu a bolinha de tênis quando ele veio aqui, e também, de uma certa forma, mostra a resiliência. Você bate assim, ela deforma. Se vocês pegarem numa câmera lenta, quem joga tênis, assim, a bolinha ela deforma, e depois ela recupera a sua forma, sem deformação permanente. Olha o termo como empregado para nós nessa vida. Nós precisamos aprender a sermos resilientes. Agora, espero que a gente entenda esse termo. Precisamos ser pessoas de resiliência e depois de uma alta resiliência. Cara, a pancada é grande. Confia na espuma do seu Chevrolet. A pancada é grande. Confie na sua perseverança. Confie na sua força de absorver essa energia que às vezes quer te amassar, que às vezes quer te destruir. E tem muitos momentos da nossa vida que a gente se quebra no impacto pela nossa fragilidade. Então, quase o oposto da resiliência é a fragilidade, como um cristal. Cristal é lindo, bonito, tá? Ele é super vaidoso da sua transparência e da sua sonoridade, mas não deixe de cair no chão. Não deixe qualquer pessoa lavar as suas taças de cristal, porque você pode perder a sua taça. Por quê?
porque é muito frágil, é muito baixa autoestima. Fica triste facilmente. Ai, a pessoa falou isso de mim. Ai, a pessoa acha que fui eu. Entendem? Isso a gente não muda de uma hora para outra. E a gente não muda também sem ajuda. As pessoas que são resilientes, é que elas já conquistaram a resiliência. As pessoas que são serenas, não é como aquele passageiro do ônibus articulado, mas como aquele motorista de um carro da Chevrolet. A serenidade passa nos buracos e a gente está assim, ó, não é que você vai ficar frio. Você não vai ficar frio. Você não vai falar assim, isso não está acontecendo comigo. Está acontecendo com você. Está acontecendo, às vezes, com o seu filho. Mas eu posso mudar alguma coisa? Cabe a mim mudar? Não cabe. Se couber, se depende de mim, aí vem a superação, né, Ricardo? Se depender da gente, tá? Aí nós podemos tomar as decisões necessárias para superar cada dificuldade do nosso dia. E nós vamos ter muitas dificuldades nesta vida, até o nosso desencarne e depois do desencarne. Sei lá como é que vai ser a próxima encarnação. Na próxima encarnação, nós vamos vivenciar provas que nós não conseguimos ou não foram planejadas para essa vida. E tanto que fizeram a propaganda do filme The Chosen, que está passando no Netflix 3 temporadas, eu acho que deve ter mais uma temporada. E ontem eu assisti o último episódio. Quem assistiu The Chosen? Só. É um filme sobre a escolha. É uma série. É uma série. Obrigado. Eu tenho que aumentar o salário dela. Ela fica me assobiando aqui. E assim, então, é uma série que mostra como é que Jesus, ele escolheu os seus discípulos. Gente, cada perna de pau, cada cara esquecida. Eu não admitiria na minha equipe, mas eu não tenho nem interesse a liderança de Jesus. E Pedro, não sei se aconteceu realmente isso, mas nesse filme lá, Pedro saiu com Jesus, com os outros apóstolos, foram até fazer uma excursão. Ele não sabia que a esposa dele estava grávida e a esposa dele perdeu o neném. Quando ele volta, ela está brava com ele. E ele não sabia por quê, porque ele não foi avisado. E quando ele soube que ela perdeu o neném, ele ficou revoltado com Jesus. Como é que Jesus faz tantos milagres para as pessoas e ele fala que eu sou e vou ser o líder maior desse grupo, não recebi. Se a minha esposa perdeu a criança, que era o que a gente mais queria. Pensa isso. Olha que cena. Ele realmente fica revoltado com Jesus. Tá? E ele não tinha mínima dúvida de que Jesus era um profeta muito especial. Ele presenciou diversas coisas. Mas naquele momento ele pensou nele. Como é que Jesus se congraça e almoça e janta com os gentios, aqueles que não eram judeus? Ele se revoltou com isso. E a minha esposa, que é judia, e eu sou judeu, ela não foi socorrida por Jesus. Ele se revoltou. E Jesus, no final, dá uma lição. Aí praticamente acaba a série,
E é uma lição que nós precisamos compreender. Às vezes nós temos essa energia, às vezes nós temos a determinação e temos a fé. Temos a fé, falamos bastante hoje. A fé material, a fé religiosa. E as coisas não acontecem comigo. Gente, muitas vezes eu fico pensando em pessoa da minha família que está internada, que está com todos os familiares sofrendo, e a gente faz tratamento, e dá a impressão que não estamos sendo vistos pela espiritualidade. Tá? Eu sou um cara mais cético, talvez mais do que vocês. Eu tenho mais dificuldade de acreditar nas coisas. Eu tenho mais dificuldade de acreditar nos milagres da forma que eles foram relatados. Mas tenho toda a convicção do mundo que ninguém é esquecido, que ninguém deve justificar que Jesus nos abandona. Tá? Então, deu para compreender? Alguém quer falar de sua superação agora? Hein? Como é que eu falo? Nós temos a Débora lá, que ela não quer falar, e nós temos a Débora aqui, que está louca para falar. Que superação? Ah, eu sei. É? E quando você veio aqui a primeira vez? Começo? Posso falar? Essa senhora aqui, ela perdeu uma filha. Atropelada. Quantos anos? 13 anos. Você imagina? Imagina, se coloca no lugar dela, filha única, né? Vieram esses dois lá na outra casa. Ficaram um pouquinho no curso, depois, não sei como, foi indicado um centro que tinha reuniões específicas. E ela passou por poucas e boas. E uma vez, acho que não sei se eu estava fazendo feira, vi o Marcos lá, e entrei, aí ela mostrou a filha dela. Eu acho que até hoje ela pensa que essa menina simpática, e você, garoto, que cuida, tá? Ó, que cuida, ó. Tá? Eu não sei, às vezes pode pensar, é a minha filha do passado. Não. Pode ser um espírito ligado, que tenha, lógico, relacionamentos, mas foi um presente. Mas a vida corre normal, porque imagina lá na faixa de Gaza quantos pais estão perdendo as crianças que estão sendo mortas pelos bombardeios. As centenas, milhares. Olha o sofrimento. Essa doutrina bendita faz com que a gente supere, desde que a gente não se descabele. No começo, sim, é difícil. Tem uns anjinhos que vão, falam, e a gente acaba superando. E ela e eles ainda mais que receberam essa menina super legal, a Mariana. Tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é melhor que a gente pense assim. Certo? É melhor que a gente. Cada um é independente do outro. Tá? Mas é a vida que continua, e foram beneficiados, e ela entrou num lar super estável. A mãe é meio assim, já deu para eu perceber, assim, mas como pegar o ônibus lá do articulado, né, pessoal? E o que nós queremos ver nessa senhora aqui é que a vida seja suave, sabe? Cada vez mais suave.
E que as dificuldades que virão, quando ela ficar grávida, mas espera. Quando ela ficar grávida, os pais vão sofrer. Quando tiver um neném, ai, cuidado, põe um sininho nele para ele não sair sozinho. Sabe? Tem todos aqueles negócios que é do passado. E o passado não resolve os nossos problemas. Não fiquem apegados ao passado, porque vocês vão ficar naquela área escura da tristeza. Tá? E também da alegria do passado que já passou. Tá? Vivamos o momento presente. Tá? O momento presente, articulando alguma coisa para o futuro, sem viver demais na ansiedade. Ok? Tá? Mas pense um pouquinho. A superação vai depender principalmente das suas decisões. E também da ajuda de outros. E também do nosso processo contínuo de evolução. Tem uma palestra, tem uma parábola de Jesus, que é o filho pródigo. É uma parábola com ensinamentos maravilhosos. Tinha 2 filhos, um dos filhos, o mais jovem, e o pai, se é o que você quer, aqui. E o filho foi lá, ele foi aproveitar a vida, foi para Las Vegas, foi para Monte Carlo, foi para Ibiza. Mas aí acabou com o dinheiro dele, e ele começou a passar fome, e ele passou a sofrer, sofrendo fome, comendo a comida que davam aos porcos. E aí, nesse momento, ele cai em si, olha o termo, acendendo aquela luzinha, aquele momento de superação, ele lembrou do pai. Ele lembrou do pai que tinha uma fazenda, que o irmão dele estava lá, e ele queria voltar para ser empregado. E o pai recebeu ele com todas as sombras de um filho querido, como Deus faz conosco. Então, esse momento do cair em si pode acontecer diariamente, ou quase diariamente. Aproveitem esse momento. Esse é o momento da superação. Coisinhas pequenininhas. Liga para fulano, faz tempo que você não fala com ele. Liga, não deixa para amanhã. Tá? Pode falar com ela. Perdoe, compreenda, não deixe para amanhã. Tá? Tudo na tranquilidade. Vocês não vão se privar de nada, pelo contrário, seremos mais felizes.